me chamo Emília Santos, eu sou artista visual, eu sou professora, eu sou pintora, né? Eu venho de uma família de professores, meu pai é professor de educação artística também, e aí isso acabou me aproximando do campo da arte. Mas eu acho que arte é uma ponte, é uma forma da gente se conectar, né? Com novas realidades, novas possibilidades, se estranhar, se constranger, ficar tensionado e se transformar. Ela é um mecanismo de conectar diferentes tipos de pontos de vista, de realidade. Todo produto cultural é meio que fruto do seu tempo, então isso sempre muito me interessou, assim, né? Dentro do meu trabalho, durante muito tempo, eu pensei sobre essa representação da mulher nas imagens. Durante muito tempo ele foi pensar essas representações desses corpos nas imagens, né? Então, primeiro, esses corpos de mulheres de diferentes realidades, e depois esses corpos que eram corpos marginalizados, colocados numa situação de inferioridade por esse olhar hegemônico. Então, pessoas queers, pessoas que não estavam se enquadrando dentro dessa norma que é procurada, né, pelas imagens hegemônicas. E depois disso, eu comecei a apagar esse corpo da imagem, assim. Eu estou num processo de buscar pensar justamente como, por a gente estar, né, do antropoceno, e todas essas questões serem sempre voltadas para a questão do humano, como isso é problemático também, né? E como a gente acaba sempre olhando para a gente e não percebe justamente o mundo, né? Todas as outras vidas. E quando a gente reflete sobre, né, esse um novo olhar para a Terra, né, é justamente parar de olhar para o ser humano como um protagonista, né, dessa jornada. O que eu queria deixar como mensagem, né, o trabalho que eu fiz tenta representar é justamente a gente parar para pensar que o ser humano, ele não é o protagonista da vida. A vida é maior que o ser humano, e que a gente precisa observar, olhar, né, o ambiente como a gente. Nós somos o meio ambiente, né? Nós estamos... não existe fora, né, do meio ambiente, não existe ser humano sem ambiente. Eu fiquei imaginando essas águas se encontrando e entrando em conflito, mas ao mesmo tempo que fossem águas que dialogam, né? Elas se atritam, mas ao mesmo tempo elas fazem parte de um mesmo corpo, de uma mesma energia, né? E eu fiquei pensando então nessa simbologia de que, como o mar ele é um caldo da vida, né? A vida nasce dali, e ao mesmo tempo a gente tem diferentes conflitos políticos, geográficos, os refugiados que naufragam por conta de fronteiras que não são abertas, né, para as pessoas, e que essas histórias vão, né, carregando esse caldo, essa vida, e às vezes, né, por conta desse sistema econômico vão caindo num apagamento, numa violência muito grande, né? Então a imagem, ela é uma onda que quebra em dois lugares, e a gente tem um pescador imerso nessa onda, e ele está sendo iluminado por um drone
que é um guaraná, que é uma fruta de guaraná, que na verdade funciona como um farol, né, para essa pesca ser bem sucedida, para essa vida ser segura. As culturas indígenas, elas são esse farol para a gente pensar essa nova perspectiva de vida terrestre. O que eu tentei representar na pintura é a relação com a tecnologia, né? Pensar as culturas indígenas enquanto esse farol, mas pensar como que essas tecnologias indígenas em contato com as tecnologias não indígenas, elas precisam coexistir e se relacionar com a gente. Acaba esquecendo que as tecnologias, elas são saberes também que podem vir dessa ancestralidade. Com certeza a gente tem aqui uma grande universidade que são as culturas indígenas trazendo esses saberes. É urgente a gente pensar sobre essas relações políticas, econômicas e de protagonismo das culturas indígenas que estão aí há milênios, né, cultivando a vida, e a sociedade precisa não só preservar, valorizar, mas inclusive se render, porque senão a gente está rendido, né? E a gente precisa urgentemente trazer esse protagonismo para as culturas indígenas, a gente precisa falar sobre justiça climática, a gente precisa responsabilizar os países, as empresas que acabam explorando de forma completamente predadora, né, o sul global. Nós vivemos questões que são universais, porém não é todo mundo que está no mesmo barco. Aqui no sul global a gente sente o reflexo disso muito mais forte, então a gente precisa se mobilizar. Quando a gente fala sobre justiça climática, para a gente já é um assunto que a gente carrega nas costas há muitos e muitos anos, e eu sinto meio que uma angústia por saber que às vezes países sentem uma urgência como uma novidade de problemas que a gente vive todos os dias. Eu acho que é muito, muito importante a gente fazer esse chamado de que a comunidade internacional olhe para o Brasil, olhe para as comunidades indígenas como esse farol de esperança para a gente conseguir ter uma faísca de esperança e de vida nesse futuro que está por vir.